No vídeo anterior, você descobriu que uma horta perene não depende de sorte nem de trabalho dobrado. Ela depende de escolhas certas feitas uma única vez. Hoje vamos um passo além. Porque não basta plantar. É preciso saber o que cada planta faz pela sua horta e o que ela pode destruir se estiver no lugar errado. Você já plantou com cuidado, regou todo dia, esperou semanas cheio de esperança e a horta simplesmente não deu certo? O tomate murchou, a cenoura cresceu torta e o pimentão mal saiu do lugar. A maioria das pessoas culpa o solo, o sol ou a falta de tempo. Mas a verdade é outra. O problema quase sempre está em não saber como as plantas se relacionam entre si. Algumas se ajudam, outras se prejudicam. E algumas têm um poder tão grande que mudam toda a dinâmica da horta ao redor. Neste vídeo, vamos falar de 10 plantas que você provavelmente já conhece, mas que têm segredos que ninguém te contou. Se você aprender isso hoje, sua horta vai mudar de patamar. E se ignorar, pode estar errando feio sem nem perceber. O tomate é a queridinha de quase toda a horta brasileira. Difícil encontrar alguém que não tenha tentado plantar um pé de tomate pelo menos uma vez na vida. Tem quem lembre do quintal da avó, com aqueles tomateiros amarrados com tiras de pano velho, carregados de frutos vermelhos no verão. É uma memória afetiva que carrega muita gente até hoje para a terra. Mas o tomate é uma planta exigente. Ele precisa de sol pleno, pelo menos 6 a 8 horas por dia, de um solo bem drenado e de tutores para crescer sem tombar. Sem isso, ele até nasce, mas não produz como deveria. E muita gente erra exatamente aqui. Planta em sombra parcial achando que vai funcionar. E fica frustrada quando a planta não passa de um arbusto raquítico. O segredo do tomate na horta perene está na companhia que ele faz com certas plantas. Ele se dá muito bem com o manjericão, com a cenoura e com a calêndula. Essas combinações afastam pragas e estimulam o crescimento. Mas há uma combinação que destrói tudo silenciosamente. E vamos falar dela em breve, quando chegarmos na errada desta lista. Na prática, para um quintal real, plante o tomate em fileiras separadas por pelo menos 50 centímetros. Use estaqueamento logo no início, antes mesmo de precisar. E faça uma adubação orgânica generosa na cova, com composto maduro ou esterco curtido. Isso faz diferença do primeiro fruto ao último. Aqui, a maioria erra feio sem perceber. Plantar o tomate perto do funcho ou do erva doce. Essas duas plantas liberam substâncias que inibem o crescimento do tomate de forma gradual. Você até colhe alguma coisa, mas nunca entende por que a produção foi tão baixa. Agora você sabe. O pimentão é um parente próximo do tomate, e talvez seja por isso que tanta gente os planta juntos. Eles realmente combinam, mas só quando respeitados em suas diferenças. O pimentão é mais lento, mais resistente ao calor intenso e menos exigente em termos de rega. Se o tomate pede atenção diária, o pimentão perdoa um dia de esquecimento. O que pouca gente sabe é que o pimentão tem uma relação muito especial com a cenoura. Quando plantados próximos, o cheiro da folhagem do pimentão afasta a mosca da cenoura, uma das principais pragas da raiz laranja. E a cenoura, por sua vez, solta substâncias no solo que beneficiam as raízes do pimentão. É uma parceria silenciosa, mas poderosa. Para cultivar pimentão com sucesso no quintal, escolha um local com sol da manhã e meia sombra à tarde, especialmente em regiões muito quentes. Ele tolera bem o calor, mas não gosta de luz solar direta nas horas mais intensas do dia. Um espaçamento de 40 a 50 centímetros entre as mudas é o ideal para que o ar circule bem e as doenças fúngicas não se instalem. A colheita do pimentão pode durar meses seguidos se a planta for bem manejada. O segredo está em colher os frutos assim que atingem o tamanho desejado, mesmo que ainda verdes. Isso estimula a planta a produzir mais. Deixar os frutos madurar demais no pé reduz a produção total da temporada. E tem um detalhe que poucos observam. O pimentão não gosta de ser plantado no mesmo lugar 2 anos seguidos. Ele esgota o solo de nutrientes específicos e cria condições favoráveis para doenças de raiz. Faça a rotação de culturas, mesmo que o espaço seja pequeno. Troque de canteiro a cada ciclo e sua planta agradece com muito mais frutos. A couve é uma das plantas mais resilientes que existem. Você planta, ela cresce, você colhe uma folha de cada vez e ela continua produzindo. Meses depois, ainda está ali, firme. Tem gente que tem o mesmo pé de couve há anos no quintal, colhendo toda semana sem precisar replantá-la. Essa é a essência de uma horta perene: plantar uma vez e colher sempre. A terceira planta desta lista quase ninguém usa da forma certa. E é justamente uma das mais poderosas. A couve tem a capacidade de atrair insetos benéficos como abelhas e vespinhas que controlam naturalmente as lagartas. Quando plantada nas bordas da horta, ela funciona como um escudo vivo, atraindo os inimigos naturais das pragas que atacam outras culturas. Mas a couve também tem um lado que exige cuidado. Ela pertence à família das brássicas, assim como o repolho, o brócolis e a couve-flor.
Plantas da mesma família não devem ficar juntas no canteiro. Se você agrupar todas as brássicas no mesmo espaço, qualquer praga ou doença que ataque uma vai se espalhar rapidamente para todas as outras. Na prática, intercale a couve com plantas de famílias diferentes. Tomateiros, cenouras e ervas aromáticas são ótimas companhias para ela. Esse arranjo diversificado confunde os insetos praga e cria uma barreira natural sem precisar de nenhum produto químico. É o princípio mais simples e eficaz do cultivo orgânico. Colher a couve é simples. Retire sempre as folhas mais velhas, as de baixo, deixando as novas crescerem no centro. Nunca retire todas as folhas de uma vez. A planta precisa das folhas para fazer fotossíntese e continuar viva. Com esse cuidado básico, um único pé de couve pode abastecer uma família por anos. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de informação de qualidade. A cenoura é uma daquelas raízes que parecem simples, mas guardam segredos que fazem toda a diferença entre um tubérculo rechonchudo e um palito retorcido. Muita gente tenta e desiste logo porque a cenoura no solo compactado não cresce. Ela simplesmente para no primeiro obstáculo e bifurca, fica torta, às vezes apodrece antes de crescer. Mas quando o solo está certo, ela é uma das plantas mais recompensadoras da horta. O solo para a cenoura precisa ser solto, profundo e livre de pedras e torrões. Se o seu canteiro tem terra pesada, misture areia grossa e composto orgânico bem triturado. A cenoura precisa afundar pelo menos 20 centímetros sem encontrar resistência. Parece trabalhoso no início, mas o preparo é feito uma única vez por temporada. O que surpreende muita gente é o papel que a cenoura tem como planta companheira. Ela libera substâncias pelas raízes que beneficiam o solo ao redor, favorecendo especialmente as plantas da família das solanáceas, como o tomate e o pimentão. Não é mito, é bioquímica do solo, documentada há décadas pela agricultura biodinâmica. Se fizer errado, o efeito é o contrário. Plantar cenoura perto de endro ou de salsa pode prejudicar seu desenvolvimento. Essas ervas competem pelos mesmos nutrientes e liberam compostos que interferem na germinação das sementes de cenoura. Mesmo quem cuida bem do solo pode ter uma safra ruim só por causa dessa vizinhança errada. A cenoura demora entre 70 e 90 dias para estar pronta. Resista à tentação de arrancar cedo para ver como está. Uma dica antiga e certeira. Quando as folhagens estiverem com cerca de 30 centímetros, é sinal de que as raízes já começaram a engrossar de verdade. A partir daí, mais 1 ou 2 semanas e está na hora da colheita. O pepino é uma planta de crescimento rápido que recompensa o jardineiro logo nas primeiras semanas. Em clima quente e úmido, ele pode ir da semente ao primeiro fruto em menos de 50 dias. Não é à toa que ele é um dos favoritos de quem está começando na horta. Ele anima, dá resultados rápidos e não exige muito espaço quando cultivado em espaldeira vertical. E é exatamente o cultivo vertical que transforma o pepino numa planta poderosa na horta integrada. Quando ele sobe por uma treliça, libera o espaço do solo para outras culturas de sombra. Embaixo do pepino, você pode plantar alface, rúcula, coentro. Essas folhosas adoram a meia sombra que a copa do pepino proporciona. É uma combinação que dobra a produção do mesmo metro quadrado. O pepino precisa de rega constante. Ele tem mais de 90% de água na sua composição, e qualquer estresse hídrico resulta em frutos amargos ou com formato irregular. Uma boa cobertura de palha ou folha seca ao redor do caule conserva a umidade do solo e reduz a necessidade de rega diária. Esse simples truque faz diferença nos dias de calor intenso. Mas tem uma planta dessa lista que não funciona se plantada perto do pepino, e muita gente comete esse erro sem saber. O manjericão, que funciona tão bem ao lado do tomate, pode ser problemático próximo ao pepino em algumas condições de solo úmido, favorecendo fungos que atacam os dois ao mesmo tempo. Prefira a calêndula como companheira do pepino. Colha os pepinos ainda jovens, quando têm entre 15 e 20 centímetros. Pepinos velhos ficam amargos, cheios de sementes grandes e com casca grossa. E um detalhe importante: a planta de pepino que não é colhida regularmente para de produzir. É o oposto do que muita gente pensa. Colher mais significa produzir mais. O quiabo é uma planta nordestina de coração, mas que se dá bem em praticamente todo o Brasil. Quem cresceu no interior conhece bem aqueles pés altos com flores cor-de-rosa delicadas que parecem hibisco, abrindo pela manhã e fechando já no final da tarde. Muita gente nem sabe que a flor do quiabo é uma das mais bonitas da horta e que ela atrai polinizadores com uma eficiência impressionante. O quiabo ama calor. Quanto mais quente, mais ele cresce e produz. Em regiões com inverno frio, ele entra em dormência ou morre, então o melhor é cultivá-lo na primavera e no verão. Mas em regiões tropicais e subtropicais quentes, ele pode ser uma planta perene de fato, produzindo durante meses seguidos com pouco manejo. Na horta integrada, o quiabo tem um papel especial. Ele serve como quebra-vento natural para plantas mais delicadas.
Sua altura, que pode chegar a 2 metros, cria uma barreira contra ventos que ressecam o solo e danificam folhagens mais tenras. Plante-o nas bordas da horta, no sentido dos ventos predominantes da sua região, e veja a diferença. A colheita do quiabo precisa ser feita a cada 2 ou 3 dias, sem falta. Isso mesmo, ele cresce rápido demais. Um quiabo esquecido por uma semana fica lenhoso, cheio de fios, impossível de comer. E o pior, um quiabo velho na planta inibe a produção de novos. O ritmo de colheita define a produtividade da planta. Use luvas ao colher quiabo. As pequenas espinhas nas folhas e nos frutos causam coceira intensa em pele sensível. É um detalhe simples que muita gente ignora na primeira colheita e nunca mais esquece. Com luvas e uma tesoura de poda afiada, a colheita é rápida, limpa e sem surpresas desagradáveis. Conta aqui nos comentários qual dessas plantas você já tem no seu quintal. Adoramos ler cada resposta. O milho é uma das plantas mais antigas cultivadas pelo ser humano. E por séculos, os povos indígenas das Américas descobriram uma combinação que ficou conhecida como as 3 irmãs: milho, feijão e abóbora. Essa tríade é talvez o exemplo mais famoso de cultivo integrado da história da agricultura. E ela funciona até hoje, em qualquer quintal. O milho serve de suporte natural para o feijão trepador. O feijão, por sua vez, fixa nitrogênio no solo que alimenta o milho e a abóbora. E a abóbora cobre o solo com suas grandes folhas, mantendo a umidade, reduzindo ervas daninhas e criando um microclima mais fresco e úmido. 3 plantas, 3 funções diferentes, todas se beneficiando mutuamente. Na horta moderna e menor, o milho tem outro papel igualmente importante. Ele atua como planta estruturante, criando corredores de sombra parcial que beneficiam plantas sensíveis ao sol intenso. Alface, espinafre e algumas ervas aromáticas crescem muito melhor, ao lado de fileiras de milho em regiões de verão muito quente. O milho precisa de espaçamento generoso, pelo menos 40 centímetros entre plantas e 70 centímetros entre fileiras. Ele também precisa ser plantado em blocos e não em fileiras únicas. O motivo é a polinização. O milho é polinizado pelo vento, e as plantas precisam estar próximas o suficiente para que o pólen de uma alcance as espigas das outras. Uma fileira única quase nunca produz bem, mas tem uma planta dessa lista que não funciona se usada assim ao lado do milho, o girassol. Quando plantados muito próximos, o girassol compete ferozmente pela luz e pelos nutrientes, e o milho sai perdendo. O girassol tem substâncias alelopáticas que inibem o crescimento de culturas vizinhas. Guarde essa informação para a próxima parte. O girassol é uma daquelas plantas que fazem a horta ficar bonita de um jeito que nenhuma outra consegue. Uma fileira de girassóis na borda do canteiro transforma qualquer espaço numa imagem de alegria. Quem tem mais de 50 anos provavelmente se lembra de ver girassóis altos e orgulhosos em quintais de interior, onde as crianças mediam a própria altura com a planta ao longo do verão. Mas além da beleza, o girassol tem um papel funcional muito importante na horta. Suas flores atraem abelhas e outros polinizadores com uma eficiência enorme. Plante girassóis nas bordas da horta e observe o aumento de polinização em todas as outras culturas ao redor. Tomates, pimentões, pepinos e quiabos se beneficiam diretamente dessa vizinhança. O girassol também tem uma raiz profunda e resistente, que quebra camadas de solo compactado. Essa capacidade de biodescompactação é especialmente valiosa em solos pesados, argilosos, onde cenouras e raízes em geral têm dificuldade. Depois que o girassol termina seu ciclo e é retirado, o canal deixado pelas raízes melhora a drenagem e a aeração do solo. Aqui a maioria erra feio sem perceber. Plantar o girassol dentro da horta, misturado às outras culturas. Ele libera substâncias alelopáticas pelo sistema radicular que inibem a germinação e o crescimento de plantas vizinhas, incluindo tomates, milho e feijão. O lugar certo do girassol é nas bordas, nunca no centro produtivo da horta. O girassol é anual, mas se autopropaga com facilidade. Deixe alguns capítulos maduros cair naturalmente no solo ao fim da estação, e novos girassóis surgirão no próximo ciclo sem que você precise replantar. Esse comportamento semi-perene o torna um investimento único. Você planta uma vez e ele cuida de si mesmo pelas estações seguintes. A dália é uma surpresa para muita gente quando aparece numa lista de plantas para a horta. Afinal, ela é uma flor, não é mesmo? Mas é exatamente por isso que ela é tão valiosa. As flores têm papéis fundamentais no equilíbrio ecológico da horta. E a dália é uma das mais eficientes nesse trabalho silencioso. A dália atrai uma quantidade impressionante de insetos benéficos, especialmente os que se alimentam de pulgões, ácaros e moscas brancas, as pragas mais comuns em hortaliças. Quando você tem dálias na horta,
está contratando um exército de aliados naturais que trabalham de graça 24 horas por dia sem precisar de agrotóxico nenhum. Mas a dália tem outro poder ainda mais específico e surpreendente. Ela repele nematóides do solo. Os nematóides são microscópicos vermes que atacam as raízes de cenouras, tomates, batatas e muitas outras plantas, causando perdas silenciosas que o jardineiro frequentemente confunde com deficiência de nutrientes. Plantar dálias intercaladas com as hortaliças reduz significativamente a infestação desses organismos. Cultive dálias de tubérculo, que são muito mais fáceis de manejar do que as de semente. Plante os tubérculos diretamente no canteiro, a uns 10 centímetros de profundidade, após as últimas geadas, se houver. Elas crescem rápido e começam a florir em poucos meses. No outono, retire os tubérculos, guarde em local seco e escuro e replante na próxima primavera. A dália não gosta de solo encharcado. Uma drenagem ruim apodrece o tubérculo antes mesmo de brotar. Se o seu solo retém muita água, eleve o canteiro com um berço de terra e composto, garantindo que a água escorra livremente. Esse cuidado simples no início evita a frustração de esperar uma flor que nunca vai aparecer. Se ainda não está inscrito no canal, clica agora no botão de inscrição e ativa o sino de notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo sobre horta perene. O rabanete é a planta perfeita para quem está começando e precisa de uma vitória rápida. Em apenas 25 a 30 dias, você já pode estar colhendo. É um dos ciclos mais curtos da horticultura doméstica. E isso não é só uma questão de satisfação pessoal, é também uma estratégia de uso inteligente do espaço. O rabanete pode ser plantado nos espaços entre culturas de ciclo longo, como tomates, pimentões e couves. Enquanto essas plantas crescem devagar e ocupam o solo de forma gradual, o rabanete nasce, cresce e é colhido antes mesmo de o vizinho ter chegado à metade do seu desenvolvimento. Esse aproveitamento dos espaços temporários é um dos princípios mais eficientes da horta intensiva. Mas o rabanete tem também um papel estratégico como planta isca. Ele atrai a mosca da raiz, que normalmente atacaria cenouras e outras raízes. Quando plantado próximo a essas culturas, o rabanete serve de armadilha. Os ovos da mosca são depositados nele, e quando você retira a planta no final do ciclo, os ovos e larvas saem juntos. É controle de pragas sem veneno nenhum. Para cultivar rabanete bem, o segredo está na temperatura. Ele prefere climas amenos, entre 15 e 20 graus. No verão muito quente, o rabanete sobe para o florescimento rápido demais, produzindo uma raiz pequena e picante. No outono e inverno, com temperaturas mais brandas, ele forma raízes redondas, crocantes e saborosas. Conheça o clima da sua região e planeje os ciclos de plantio de acordo. O rabanete que não é colhido na hora certa fica lenhoso, oco por dentro e perde toda a crocância. Fique atento ao tempo desde o plantio. Quando as folhagens estiverem exuberantes e você conseguir ver a parte de cima da raiz emergindo do solo com um tom vermelho ou branco brilhante, é hora de colher, sem hesitação. O rabanete não espera. Cada uma dessas 10 plantas que vimos hoje tem um papel específico no equilíbrio da sua horta. Nenhuma delas é só comida ou só decoração. Todas elas têm funções que vão além do óbvio, atraem aliados, repelem pragas, melhoram o solo, aproveitam o espaço e constroem uma teia de relações que faz a horta funcionar sozinha com o tempo. Isso é o que separa uma horta que dá trabalho de uma horta que dá resultado. E se você pensou que chegamos ao fim do assunto, não chegamos nem perto. Porque na próxima vez que encontrar aqui, vamos falar de um erro que quase todo mundo comete ao montar a sua horta perene e que silenciosamente sabota meses de trabalho. Um erro simples, quase invisível, que tem solução fácil quando você sabe o que está procurando. Não perca esse vídeo. Pode ser exatamente o que está faltando na sua horta hoje.